Vamos nos assentar para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz. O nervosismo está aqui, mas ele vai embora em nome de Jesus. Essa é a minha casa. Eu não tenho... Vocês são os meus irmãos, eu não tenho que ter vergonha, né, de falar da palavra do Senhor para vocês. Olhar cada rosto aqui em cima é muito gratificante, né? Eu amo de verdade essa igreja. O amor que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, como é proposto, né, pelo nosso pastor, toda quinta-feira nós trazemos um ensinamento sobre algum personagem bíblico. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre João, o discípulo amado de Cristo. Na Casa Viva Anhanguera, após o encontro, o Senhor falou comigo que a gente precisava voltar ao início. Porque eu não sei você que trabalhou no encontro, mas eu sinto um renovo toda vez que eu trabalho. E é como se eu estivesse voltando ao primeiro amor. E meu coração, ele volta ardente. Ele volta querendo realmente trazer o mundo para esse lugar. E, cara, é sobre isso. E o Senhor tem falado para mim, a gente precisa voltar ao início. É renovo, é voltar tudo de novo. Eu quero viver algo novo. É tudo novo de novo, todos os dias. A palavra do Senhor é renovo. E o Senhor falou para mim, ouve na minha célula, né? Para quem não me conhece, meu nome é Tiffany, deixa eu já me apresentar. Tem pessoas novas, né? Meu nome é Tiffany, eu sou líder da Casa Viva Anhanguera junto com meu esposo Wagner. E após esse encontro entraram 3 famílias, né? Na nossa Casa Viva, e o Senhor falava assim para mim. A primeira visita que a gente fez, o Senhor falava assim para mim. Eles precisam de alimento, eles precisam de leite, eles precisam se apaixonar por mim. Você precisa apresentar aquilo que um dia foi te apresentado. Então, eu falei, tudo bem, Jesus. Vamos de João, né? O discípulo do amor. Eu amo começar em João. A gente costuma dizer que é o evangelho realmente do amor. E João, ele foi discípulo e depois se tornou um apóstolo. E hoje, talvez você se encontre em uma condição, talvez você nem seja discípulo de Jesus. Eu fico, meu Deus, todos os dias, né? Será que eu estou realmente assim tão íntima do Senhor? Porque eu preciso ser um discípulo dele. Eu preciso viver aquilo que a palavra diz, né? E talvez hoje a gente não esteja nem um pouquinho perto daquilo que o Senhor desejava que nós estivéssemos. Nós precisamos estar cada vez mais próximos dele. E ele tem coisas grandiosas pra gente. Nós servimos um Deus que é grande, que é poderoso, e ele tem grandes coisas para os seus filhos. Ele não tem coisas pequenas. Pequenos somos nós, mas ele nos faz alcançar coisas grandiosas, porque maior é aquele que vive dentro de nós. Então, através do poder dele, a gente pode alcançar essas grandes coisas. Amém? Eu vou trazer uma referência agora, no capítulo 1, o verso 1 ao verso 5. Eu vou falar muitas referências, tá, gente? Eu amo estudar a Bíblia, eu amo desbravar e me jogar mesmo. Então eu vou trazer muitas referências à vida de João mesmo, tá? E eu vou ler, se vocês não quiserem ler agora, enfim, os irmãos também vão estar colocando ali também as referências. Se vocês costumam anotar, anotem, para que vocês se aprofundem cada vez mais na palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo 1, verso 1 ao 5, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra,
Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. João, ele traz aqui pra gente uma semelhança, ele nos faz voltar ao princípio, assim como eu disse no começo, né? O Senhor me falou, princípio, princípio, princípio. E aí João, ele já vem com o princípio, que é Gênesis. Ele traz essa semelhança de Gênesis, né? Quando o Senhor diz, e haja luz, quando o Senhor criou todas as coisas. Então, aqui a gente pode perceber que João, ele traz a revelação de Cristo como Deus. Eu não sei se vocês conhecem um aplicativo que se chama The Chosen. Eu acredito que vocês conheçam, né? E lá você tem vários episódios da caminhada de Jesus. E existe uma cena, que eu falei isso na célula para as pessoas. Vocês vão me ouvir falando, cara, isso é demais para mim, porque eu não tenho expressão. Então eu só falo, cara, isso é demais para mim. E aquela cena em específico, quando Jesus ele estava abrindo o pergaminho ali de Isaías, a cena atrás não foca no Senhor Jesus falando, né? Ela foca em João e a admiração dele por Jesus. Ele traz a admiração que ele tem de Jesus, porque ele sabe, ele estava vendo ali o princípio, ele estava vendo o verbo encarnado. E aí The Chosen traz exatamente a admiração dele. E aí ele começa a escrever, a cena atrás, ele escrevendo de fato, ele vendo Jesus e ao mesmo tempo escrevendo isso aqui que eu acabei de ler pra gente. E eu ficava assim, meu Deus, isso é demais pra mim. Como João, ele admirava Jesus. Sabe, ele tinha um amor puro pelo Senhor. Bom, caminhando um pouco mais pelo Evangelho, Jesus ele chama os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e o João, do qual eu estou falando. E a Bíblia ela se referencia exatamente como os filhos de Zebedeu. Em Mateus capítulo 4, no verso 21, diz: Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Outrora, talvez vocês estivessem em qualquer outro lugar, como diz a canção. E o Senhor, ele te chamou. Talvez você era simplesmente a filha da Maria, a filha da Benedita, a filha de alguém, enfim. Talvez você fosse só mais alguém. Mas o Senhor, ele foi lá e te escolheu. Assim como João era apenas o filho de Zebedeu. E alguns estudiosos dizem que a sua mãe era Salomé. Então, ele era apenas um pescador, sócio de Pedro, né? Estava ali lado a lado com Pedro também. Então, talvez você tivesse tido de apenas mais uma pessoa, mas o Senhor, ele te escolheu. E ele te escolheu para te revelar a identidade dele em você. Porque em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, quando ele nos chama, ele quer nos revelar. Ele quer revelar quem nós somos nele. Porque até então, nós éramos conhecidos como alguém qualquer. E talvez nem você mesmo se valorizasse. Mas o Senhor, ele vem e te valoriza. Sabe por quê? Porque você tem valor, porque ele provou isso na cruz do Calvário. Amém? Jesus, ele chama os filhos de Zebedeu de filhos do trovão. E agora entra uma parte muito curiosa, né? Eu já li isso algumas vezes, mas
não parei para perceber. Gente, eu já li João algumas vezes, né? Mas agora eu tô indo tão profundo. E que tanto que a Amanda até falou, nossa, eu já sei de quem você vai falar. Eu falei, é dele. Que a gente está lendo e a gente está mergulhando, isso é muito bom. E eu já tinha lido que eles eram filhos de trovão, e eu tinha visto na cena do The Chosen também. Mas é o apóstolo João? Calma, aquele que escreveu Apocalipse, isso, aquilo outro? Não tinha ligado nada, né? Simplesmente, tá bom, era mais um apóstolo, né? E aí, na palavra mesmo, diz que ele se referencia aos filhos de Zebedeu como Boanerges. E Boanerges é o que significa filhos do trovão. E aí eu vou ler essa passagem agora, ela está lá em Marcos 3, no verso 17, que diz assim: Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Gente, por que nesse nome? Existem vários tipos de temperamento, né? E é até curioso a gente... eu nunca ia imaginar que João... Que tanto que a gente ouve de João, né? O apóstolo amado do Senhor. Outrora ele foi chamado como filho do trovão. Que coisa louca é essa, né? E o porquê disso, Tiffany? Ele tinha um temperamento muito forte, né? E eu não tenho esse temperamento forte. Vocês podem ver que minha voz é calma, eu sou calma e assim, eu sou assim, né? Sou completamente o oposto. Mas existem muitas pessoas que são, né, de um temperamento mais forte. Meu esposo, por exemplo, vocês conhecem, né? Então, o que significa isso, né? Só para descontrair. É uma natureza explosiva que eles tinham. E como que a gente identifica isso, né? Lá em Lucas 9, 54 ao verso 55, eu vou ler para vocês. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Gente, João disse isso, junto com o seu irmão. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nesse contexto, se vocês forem ler em suas casas, Jesus estava passando com os discípulos por um povoado, por uma vila ali de Samaria, e aquele povo não recebeu Jesus. E Tiago e João falou: como que ele não quer receber Jesus? Ele não conhece Jesus. Tá doido de fazer isso com o meu Jesus? Não, tinha que ter recebido Jesus. Senhor, eu vou mandar cair fogo do céu para destruir, posso? Jesus, ei, calma. Não foi para isso que eu vim, né? Eu vim para salvar as pessoas. Eu não vou entrar de qualquer jeito na vida das pessoas, né? Então, Tiago e João tinham esse temperamento forte. Mas por quê? Pelo grande zelo pela vida de Jesus. Pelo grande amor que eles tinham por Jesus. Era tão grande que eles queriam defender Jesus. Mas o Senhor precisa ser defendido? Não. O Senhor não precisa que a gente o proteja. A gente que é protegido por Ele. Hoje a gente leu ontem, na verdade, na célula, né? João, capítulo 17, que o Senhor, Ele ora por si, antes, né, da crucificação, Ele ora por si, ora pelos discípulos e ora pelas pessoas, pela multidão que ouviu a sua palavra. E ali, o curioso que eu vi, eu falei assim: meu Deus, o Senhor falou assim, né, na sua oração: Pai, protege eles. Foi quem o Senhor me deu. O Senhor me deu eles, os discípulos em si. Ele estava falando do cuidado. Pai, por favor, cuida deles. Livra eles do maligno.
das forças do mal. O Senhor estava pedindo proteção para o próprio Deus, porque eles estavam no mundo, nós estamos no mundo. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, para nos proteger, para nos guardar. Amém? E passando um pouquinho aqui. Eu achei até engraçado. Eu estava comentando com a Bia em casa. Filhos do Trovão, né? E aí, lá na célula, a gente tem uma mistura, né? Acho que todas, né? As pessoas, o mundo é assim. Existem vários tipos de pessoas com vários tipos de temperamento. E aí, isso me fez até lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum, gente. Olha como a gente viaja, né? Vocês lembram quando o tio do Nino lá fala raios e trovões? Pois é. Quando ele fala isso, né? E quando a gente ouve dizer que a voz do Senhor é como a voz de um trovão, se vocês forem ler o Antigo Testamento, o Senhor, ele se irava, e ele demonstra o tempo todo no Antigo Testamento como ele se irava, e essa era a forma como ele demonstrava que ele estava irado. Era como um trovão, né? Então, é a ira de Deus com os homens, mas nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para destruir. Então Jesus falou: ei, calma, eu não vim para isso. Se coloque na sua posição. Nós fomos chamados para amar. O Senhor, ele veio para salvar. Muitas vezes nós nos perdemos ou nós ficamos chateados com Deus, porque ele não faz da forma que nós queremos. Mas por quê? Porque nós não nos posicionamos. Não somos nós que convencemos as pessoas. Não foi nos dado esse papel. Não somos nós que julgamos as pessoas. Não foi esse papel que o Senhor nos deu. Mas o que está matando demais as pessoas é o julgamento dos nossos corações. Sabe? É a destruição das nossas palavras que nós proferimos. Em Tiago diz que a nossa boca, ela é usada para abençoar, mas também para amaldiçoar. Então que a gente venha vigiar com as nossas palavras. Ai, Tiffany, mas amar é amar como Jesus. É amar como Ele. Ai, mas é difícil. É difícil mesmo. Porque tem uma natureza aqui, ó, que quer destruir aquela pessoa que não é igual a mim, né? Tem que ser igual a mim. Não tem que ser igual a você. O Senhor deu uma porção diferente para cada um, um temperamento para cada um. Mas o Senhor capacita a todos para amar. Todos, sem distinção. Ele vai nos capacitar. Então não veja que é impossível de você amar alguém. Você não está em Cristo? Sim, se você está em Cristo, você vai conseguir amar alguém. Porque aquele que é muito amado, ele também muito ama. João, ele foi muito amado por Jesus. Então ele precisava passar isso para as pessoas, sabe? A gente não pode ser egoísta, a gente precisa compartilhar o pão. Quando eu fiquei sabendo ontem que eu ia ministrar hoje, a primeira coisa que eu fiz, eu já ali na frente do computador, já abri um PDF ali, um Word. Aí quando eu vi a mensagem eu falei, digitei, então me tira o medo. Agora. Me tira o medo. Aí, Senhor, aquele que me tem, aquele que está aperfeiçoado no amor, se o Senhor está em ti, ele lança fora todo medo, né? O bispo tem ministrado tantas e tantas vezes aqui sobre o medo, né? Sobre a língua pesada de Moisés. Mas a ordem é para ir. A ordem é para falar, é para compartilhar. Se a gente está recebendo, a gente precisa dar. A gente precisa dar. Acho que um dos pilares mais importantes sobre o amor é sobre dar.
sabe? Amém. Tiago e João, eles desejavam um lugar de destaque. Lá em Mateus 20, 18. Eu não vou ler porque é um pouco comprido. Mas eu não sei se vocês vão colocar ali. Mas eu vou falar por cima o contexto. Tiago e João, né? Eles falaram: Senhor, quando o Senhor for pro Pai, o Senhor já estava falando ali que ele iria, tudo mais, né? Quando o Senhor for pro Pai, você prepara um lugar para mim e para o meu irmão lá do seu lado? Sabe, Jesus? Por favor. Gente, Jesus, ele tinha ensinado que a gente precisava servir as pessoas. Ele já tinha demonstrado, através do ato de lavar os pés uns dos outros, que era necessário servir, né? Porque a gente não precisa de lugares de destaque. Às vezes é nos confiado algumas responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa, qualquer lugar, na igreja mesmo, que muitas vezes você fala assim: ah, mas isso é tão pequeno. O Senhor não poderia me dar uma bela voz para eu estar aqui no louvor ministrando? É um lugar de destaque. O Senhor não poderia me abençoar com o dom da palavra? É um lugar de destaque. Mas sem certas coisas, o principal não funciona, sabe? O Senhor, você pode simplesmente estar fazendo uma coisa que é tão pequena para você, mas que tem tanta importância para Deus. Na sua dedicação, quando você se entrega completamente. Eu sou muito metódica, gente, em algumas coisas, sabe? E quando eu comecei a iniciar esse estudo na célula, eu sou assim, eu já abro o PDF, já coloco tudo lá. É João, tal dia, isso, aquilo outro. Aí a gente também está organizando, nós somos líderes do Integra Viva também, e hoje eu falei, eu preciso organizar PDF. E assim, são coisas pequenas que ninguém está vendo. Mas se eu não montar a escala, não tenho irmão para te receber lá na porta. Entendeu? Sabe? Se eu não propor um ensino, se eu não propor algo para aqueles que o Senhor me deu, são as pessoas que estão lá na cela, essas pessoas vão embora porque elas não têm alimento. Entendeu? Precisa de alimento. Quantas pessoas vocês já não viram passear pelo encontro e depois, enfim, foi alimentada? Faltou algo. Então, você não precisa de um lugar de destaque para fazer algo no reino de Deus. Você precisa de um coração disposto e disponível. É só isso, gente, de verdade. Eu também achava que eu precisava de muito. Mas não preciso. E agora eu vou falar sobre a intimidade que revela o plano de Deus. Lá em João, capítulo 13, no verso 21 ao 26. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado. Então
Molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Este é o momento, tão famoso momento em que João se reclina a Jesus, né? E pede que ele o revele quem é o traidor. E talvez João ele tenha se contido, irmãos, o filho do trovão. Né? Porque pelo zelo e pelo amor que ele tinha, ele poderia pegar ali, ó. Quantas vezes a gente não quer pegar a pessoa, pega o pescoço e pá, some daqui, você não vai trair meu Jesus. Mas era o plano. E quando a gente se reclina em Jesus, ele revela o plano. Ele vai falar, olha, é isso. Mas ele preparou João para receber essa revelação. Certo? E a traição de Judas é muito falada, né? O Senhor amou a todos igual. Ele nos ama igual. Mas traímos Jesus em muitas coisas. De fato. Eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Bem breve. Eu tinha uma família na nossa célula. E a mulher, ela não ia muito para a célula por conta do trabalho, enfim. E eu sempre tentava aproximação com ela, várias pessoas tentaram aproximação com ela, só que ela sempre foi muito contida. E um dia ela foi para a célula e eu falei assim, irmã, você tem dificuldade comigo? É porque eu sou mais nova? Ela, não, imagina, não é isso não, tipo, a gente vai ter comunhão. Eu falei, amém, irmã, quero te ajudar, eu quero te amar. Porque o líder está ali para isso, né? Mas não é fácil. Assim como Jesus foi traído, eu senti também o peso da traição. E dói, viu? Dói. Muitas pessoas também talvez tenham se sentido traídas na vida em si. Eu tô falando da célula porque é algo que eu vivi mesmo. E depois passou um tempo, ela teve a comunhão em casa. E falando sempre, não, eu não quero mais comunhão, tá? Eu falei, amém, irmã, vamos estar junto, é isso aí. E passou uma semana depois, essa pessoa pediu a bênção, foi embora. E aí eu fui pro jantar de casais, faz exatamente 1 ano, praticamente. E eu virei pra bispa e eu falei assim, eu preciso falar com você. Porque aquilo tava me corroendo. Eu falei assim, em que momento eu deixei de oferecer aquilo que o Senhor tinha me dado para eu merecer isso? Até então eu não sabia de nada. E ela falou, filha, você fez o que você pôde. O Senhor viu. E aí eu falei, amém. E depois, fiquei sabendo que ela falou de mim por trás, falou que eu não tinha ido atrás dela. Mas o Senhor sabia que eu tinha ido. O Senhor sabia que eu tentei. E aí eu entrei em um culto depois, na sala do bispo. E falando sobre aquela situação de novo, eu falei, eu não consigo ter compaixão, não consigo mais amar essa pessoa. Porque ela falou mal de mim. O que eu deixei de fazer? Não consigo ter compaixão. E simplesmente por não sentir compaixão mais, isso me destruía por dentro. Porque eu estou cantando aqui, ó. Eu tenho que amar como ele me ama. Entendeu? Ele amou Judas do mesmo jeito. Mesmo sabendo que ele ia trair. E hoje eu me sinto leve. Que o Senhor, se eu encontrar, eu vou amar. Né? Não preciso voltar novamente no assunto. O Senhor me curou, graças a Deus. Com o amor dele. Voltando à palavra, Jesus revela o propósito de Pedro e de João. João, capítulo 21, verso 20 ao 25. Diz assim, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te trairá? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele?
Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Aqui nesse contexto, Jesus tinha falado para Pedro que ele precisava apacentar as ovelhas dele, né? Pedro, tu me amas? Enfim, só para trazer uma lembrança a vocês. E aí depois ele pergunta: tá, mas e esse aí? Eu vou apacentar as ovelhas, mas e ele? Vai fazer o quê? Só eu vou apacentar sozinho, né? E aí Jesus falou assim: não importa. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar de novo, ele vai permanecer. Eu tô falando para você me seguir. O seu propósito é esse. Pedro, você tem que apacentar as minhas ovelhas. Pedro, sobre a tua rocha eu construirei a minha igreja. Esse era o propósito de Pedro. E aí, para João, curioso. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Gente, João escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi o último apóstolo a morrer. Porque o propósito dele era revelar aquilo que o Senhor revelou a ele sobre Apocalipse. Certo? Esse era o propósito de João. Então não importa se Deus falou com você sobre algo que ele te chamou e você quer saber o que o outro, por que Deus chamou ele, para quê? Deixa lá, cada um tem o seu propósito. Não almeje aquilo que Deus tem na vida de outra pessoa. O Senhor tem algo maravilhoso para você e às vezes é até mais profundo. E você não está conseguindo entender, porque talvez te falta buscar no profundo. Sabe? Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria mais morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. O próprio João, no final do livro de João, diz isso. Eu testemunho dessas coisas, sabendo que esse testemunho é verdadeiro. Eu vivi com Jesus. E o que João presenciou, gente, com Jesus? Vou citar algumas coisas. João, ele estava na ressurreição da filha de Jairo. Se você anota, Marcos capítulo 5, 37. João estava na transfiguração do monte. Marcos capítulo 9, verso 2. João estava na ocasião que Jesus estava no Getsêmani. Marcos 14, 33. João estava nos preparativos da refeição para a Páscoa junto a Pedro. Lucas 22, verso 8. João teve um vasto testemunho. Ele falou: eu vi, eu testemunhei. Ele finaliza o Evangelho de João dizendo isso. Eu passei por tudo isso com Jesus, com o próprio amor, com o próprio verbo. Aquele que está lá em Gênesis, que estava com ele na criação do mundo. Eu vivi com ele, eu presenciei, eu testemunhei. Gente, desculpa se eu me exaltei, mas isso é demais para mim. Eu vou repetir isso todas as vezes que for necessário. Porque a palavra, ela é simplesmente penetrante, como a espada de dois gumes. Amém. Em João capítulo 19, 25, João, ele foi o único discípulo que presenciou a crucificação. E nessa referência, João capítulo 19, 25, o Senhor diz lá na cruz: eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O Senhor estava dando a responsabilidade a João do cuidado de sua mãe. É aquilo sobre destaque, sabe? É cuidado. Muitas vezes isso não vai ser nada para ninguém, sabe? Às vezes você está cuidando de algo que parece que é banal, mas não. O Senhor está vendo e é precioso demais, porque Ele te levantou para cuidar disso.
Em João capítulo 20, ele estava junto a Pedro, quando não encontraram Jesus no túmulo. Quando Maria viu que não havia mais o corpo de Jesus ali naquele túmulo, ela correu até os discípulos e João e Pedro correram para ver o túmulo, para testemunhar isso também. Pedro entrou ao túmulo. João paralisou ali na porta. E aí depois Pedro vem. E aí João foi. E aí nesse paralelo a gente pode ver que na história de Tomé, como a gente costuma ouvir, Tomé precisou ver para crer. E João, ele não viu. Mas ali da porta, ele creu. Ali da porta já foi o bastante para ele, já era demais para ele. Entendeu? Já era demais. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que tantas coisas já haviam se cumprido. Ele testemunhou. Amém? Aqui eu finalizo a primeira parte. Agora é mais breve, já estou caminhando para o final. Mas tudo isso que eu falei até agora foi o que João viveu com Jesus, de fato. João após a ressurreição. João ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva, junto com Pedro. Agora eu vou dar algumas referências. Em Atos, capítulo 3, no verso 1, ele vivenciou com Pedro o milagre daquele coxo na porta da igreja formosa. Ele estava lá. Não dando dinheiro, mas dando aquilo que ele já tinha dentro dele, dando vida, dando cura, aquilo que ele viveu, ele estava repartindo. Em Atos capítulo 4, verso 18, Pedro e João diante do Sinédrio, diante dos judeus que estavam ali perseguindo Jesus, e eles estavam querendo impedir que eles continuassem a proclamar os milagres de Jesus. Mas eles estavam firmes e fortes, porque eles viveram com Jesus, eles testemunharam os milagres. Quantos milagres você tem testemunhado de Jesus? Quantas coisas que o Senhor já fez sobre a vida de vocês? Será que diante de alguma circunstância ou diante de pessoas tão importantes, você diria que, cara, eu preciso parar ou eu vou desistir? Não tem como. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Era esse o sentimento deles. É esse o sentimento da igreja primitiva que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Entendeu? Em Atos, capítulo 8, verso 17, Pedro e João oraram pelo batismo no Espírito do povo de Samaria. Samaria. Quem diria Samaria? Samaria que foi alcançada pelaquela mulher. E eles foram até lá para repartir aquilo que eles receberam em Atos 2. Para impor as mãos, para que aquelas pessoas também pudessem ser tomadas pelo poder do Espírito Santo. Para dizer, ei, nós não estamos sozinhos, não para. Não para. Ele deixou o conselheiro, ele deixou algo especial para a gente precisa continuar, entende? E aí então, João escreve as epístolas. Finalizei o Evangelho de João. E aí ele escreve algumas cartas para as igrejas, né? E ali ele traz a referência de Éfeso. Mas em especial, gente, a primeira carta de João, do que ele fala? Do amor. Sim, o filho do trovão fala do amor. Aquele que queria destruir as pessoas. Sim, ele fala do amor. Como o amor transforma. Ele referencia Jesus como a luz do mundo. Depois como o amor que lança fora todo o medo. O amor que é aperfeiçoado em nós. Por fim, João escreve Apocalipse.
E ali João, ele é tomado por uma visão que revela a ele alguém semelhante ao Filho do Homem. Gente, de novo, é demais para mim. É demais, é demais. O evangelho de Jesus ali, simples, tão... E ali João vê Jesus ressurreto. Cara, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como fogo. Quantas vezes nós louvamos isso? Foi João que viu. Ele estava lá e viu. Ele viu Jesus simples andando com ele, realizando os milagres. Ele viu Jesus na cruz, o único apóstolo que viu Jesus na cruz. E agora ele vê, ele é honrado, porque ele vê Jesus ressurreto. E ali Jesus começa a falar: ei, tenho carta para essa igreja, para essa igreja, para essa igreja, para essa igreja. Mais uma responsabilidade dada a João. Quão grande a responsabilidade. Mas o Senhor capacitou ele. De filho do trovão ao discípulo amado de Cristo. É isso que ele faz com a gente. É o amor de Deus. O amor que resgata. O amor que transforma. E esse amor está entre nós. Vamos nos levantar já, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que esse amor, ele lance fora todo medo que há dentro do seu coração. Todo medo de continuar a proclamar o Evangelho de Cristo. Não tenha vergonha. Que o Senhor, ele quer te mostrar mais e mais coisas sobrenaturais. Mergulhe no livro da vida. Mergulhe. Esteja com o Senhor. O amor dele transforma. O amor dele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino da sua maravilhosa luz. A luz lá do princípio. A luz que se tornou verbo em carne. E hoje que nos capacita através do Espírito Santo a amar as pessoas. Não é fácil, mas com Ele nós podemos. Nada é impossível para o Senhor. Não é impossível transformar esse coração tão duro, esse coração tão egoísta que nós temos. O nosso amor, ele não é um amor que precisa, ele não deve haver interesses. Nós precisamos dar sem receber nada em troca. Sabe por quê? A nossa recompensa, ela não é terrena. A nossa recompensa, ela é eterna. Entende? Senhor, abre essas mentes nessa noite. Vou começar a orar, mas eu quero fazer um convite para quem nunca aceitou Jesus. Para quem ainda não conheceu esse amor tão imensurável, tão grandioso. Se você deseja conhecer mais do Senhor, se você deseja se aprofundar e se lançar a esse amor, vem aqui à frente. Os pastores e líderes irão orar por vocês. Esse amor está aqui. Deixe esse amor tocar no seu coração. Nós seremos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Nós precisamos ser transformados por esse amor, dia após dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esses corações disponíveis, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, venha, Senhor Jesus, com os teus braços de amor, Senhor, e nos alcança, e nos envolve, Senhor, com o teu amor imensurável. Ah, Senhor, o Senhor nos escolheu, Senhor. Ah, Pai, o nosso propósito, Senhor Jesus, nos mostra, abre os nossos olhos, Senhor. Pai, o Senhor partiu o pão essa noite, Senhor, faz derramar todas as escamas, Senhor Jesus, dos nossos olhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ver algo de bom nas pessoas, algo de bom que o Senhor vê. Nos ensina a ver com os teus olhos, Pai, de amor, graça, Senhor Jesus. Nos ajuda, nos envolve, Pai, em nome de Jesus.